Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Estimados, paz e bem. Sejam muito bem-vindos à central de podcast dos Freis Capuchinhos do Brasil, Reflexão do Evangelho. Eu sou o Frei Vilso e falo diretamente do Convento Santa Clara, em Londrina, Paraná. Estimados, iremos celebrar neste quarto domingo do mês de junho, em nossas comunidades de fé, o 12º domingo do tempo comum. Os textos propostos para a nossa liturgia são: primeira leitura, profeta Zacarias, capítulo 12, versículos 10 ao 11, capítulo 13, versículo 1. O Salmo, conforme a versão grega, o Salmo 62, na versão hebraica, o Salmo 63. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 26 ao 29. O Evangelho, Lucas, capítulo 9, versículos 18 ao 24. Com o coração aberto, eu te convido a ouvir a narrativa do Evangelho que diz: certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Estimados, a pergunta que ouvimos no Evangelho, quem diz o povo que eu sou, direcionada aos discípulos, e que nós encontramos nos 3 Evangelhos, continua sendo uma pergunta importante. E por que é importante? Porque muitos ainda não sabem quem é Jesus. Não sabem quem é Jesus porque não lhes foi apresentado, não ouviram falar de Jesus. E é ainda mais importante porque, apesar de já ter sido lhes apresentado, muitos ainda têm uma compreensão distorcida de Jesus, podemos dizer estereotipada. E por causa disto, se dizem discípulos de Jesus, mas que com certeza não é o Jesus que é apresentado no Evangelho que eles seguem. Dissemos que essa pergunta está presente nos 3 Evangelhos, mas em cada Evangelho tem detalhes próprios. Em Mateus, ela está depois de Jesus fazer várias curas, estando em Cesareia de Filipe. Em Marcos, a pergunta é feita no caminho para Cesareia de Filipe. Cada pormenor tem um significado. Em Lucas, a pergunta é feita logo depois da multiplicação dos pães. E o detalhe: Jesus estava rezando em um lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Nos 3 Evangelhos, a pergunta é feita depois de curas e milagres. Mas vejamos os detalhes da pergunta no Evangelho de Lucas, que nos é apresentado pela liturgia. Ele estava rezando. Para Lucas, todas as ações de Jesus, ou algo que seja importante, é precedido pela oração. Basta recordarmos a escolha dos discípulos, quando Jesus ensina os discípulos a rezar o Pai Nosso, e antes de sua prisão.
Lucas, portanto, coloca Jesus em oração para enfatizar que todas as ações, todas as decisões precisam ser precedidas pela oração. Em Lucas, é depois da multiplicação dos pães. Por quê? Porque para Lucas, Jesus é aquele que prepara o banquete que se realizará plenamente nos céus. Nesse sentido, ele enfatiza a abundância nas sobras, 12 cestos. Nos 3 evangelhos aparecem João Batista, Elias e alguns dos profetas. Apenas Mateus acrescenta Jeremias. O detalhe em Lucas é que no capítulo 9, no versículo 9, ouvimos Herodes perguntando: quem é este, portanto, de quem ouço tais coisas? E o evangelista também, como os demais, diz que foi Pedro quem deu a resposta certa: tu és o Cristo de Deus. Esse texto que nós ouvimos na nossa liturgia está, portanto, em íntima relação com a pergunta feita por Herodes. Aqui está o grande detalhe no evangelista Lucas. Ele faz então a relação da pergunta feita por Herodes e a resposta dada por Pedro. Veja que a resposta é semelhante nos 3 evangelhos. Porém, em Lucas, ela não tem o mesmo impacto cristológico que em Marcos, porque ao longo do evangelho, Lucas vem apresentando a identidade de Jesus. O detalhe está no questionamento que fez Herodes e na resposta que dá Pedro. Herodes quer ver Jesus e Pedro sabe quem é Jesus. No entanto, mesmo com a resposta acertada, Jesus ordenou que não dissesse nada a ninguém. Por quê? Porque a compreensão deles é ainda incompleta. Eles, os discípulos, e aqui representados por Pedro, sabem que Jesus é o Cristo, é o Messias, mas não sabem que ele deve sofrer, o que será esclarecido somente no primeiro e no segundo anúncio da paixão. Assim, o versículo 22 vai esclarecer que o Filho do Homem deve sofrer muito, e no versículo 44, que não faz parte do texto oferecido pela liturgia, vai dizer que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Isso tudo que dissemos foi para entender o texto. Vejamos então agora a aplicação do texto. Falávamos que ainda hoje pessoas que dizem seguir Jesus têm uma visão errônea a seu respeito, e quando não, estereotipada, que não tem nada a ver com Jesus apresentado no Evangelho. Herodes quer saber quem é Jesus, quer se encontrar com Jesus, mas o encontro com Jesus não mudou a sua vida. Quando ele se encontrou com Jesus, este encontro não mudou a sua vida. Ele continuou sendo o Herodes de sempre e ratificou ainda mais a sua identidade despótica, violenta. Portanto, não tem como saber quem é Jesus e continuar violento, agarrado ao poder que destrói e à busca do poder pelo poder. O Jesus do Evangelho não é o Jesus que faz milagres por fazer. Seus milagres sempre confirmam quem ele é e gera na pessoa um compromisso. Assim, quando ele pergunta dos discípulos: quem dizem as multidões que eu sou? Ele quer saber se, por meio de suas ações que antecipam o reino, as pessoas sabem quem de fato ele é, ou apenas estão indo atrás dele em benefício próprio. Deste modo, a pergunta também faz uma clara distinção entre os que foram beneficiados de alguma forma pelas suas ações e os que, sendo beneficiados e vendo tais ações, dispuseram-se a segui-lo.
O milagre gera compromisso. Sendo assim, interessa mais a resposta dos que estão com ele e não das multidões. Por isso, na sequência, ele vai apresentar as consequências do seguimento. Veja que não é dito apenas a Pedro, mas a todos, no versículo 23. Assim é dito que é preciso negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz cada dia. Esclarece que aquele que quer salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde por causa dele, salvá-la. Então, o discípulo precisa ter consciência de que não se tem como saber quem é Jesus, isto é, segui-lo, e negar ou fugir de tais realidades. Portanto, o negar-se a si mesmo é uma disposição. Assumir a cruz é uma decisão e a perda da vida uma condição para ganhar. Assim, a pergunta continua pertinente. Quem é Jesus para você? Que a liturgia deste final de semana ajude-nos a viver a nossa fé. A todos, paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.